Meus irmãos, vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes. Tem um livro que nós consideramos apócrifo, não está na nossa Bíblia aqui, digamos assim, mas na Bíblia católica tem, que chama Eclesiástico. Então, quando você está lendo algum artigo, alguma coisa, alguém citar, é diferente. Tem o nosso aqui, Eclesiastes, e na Bíblia católica tem este livro Eclesiástico. Eu já li, é bem interessante. Nós não consideramos inspirado, porque tem algumas coisas lá que entendemos não são coerentes com o restante da Bíblia. Mas é bem interessante ler esse livro, chama Eclesiástico, para leitura mesmo, conhecimento, né? Meus irmãos, esse texto aqui é muito citado, tem até música de grupo secular baseada aqui nesse texto. Tempo para tudo. Vamos ler. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e rogamos que o Teu próprio Espírito, o Espírito que inspirou, seja também o Espírito que ilumine, para que possamos compreender bem, assimilar, colocar, ó Pai, dentro do nosso coração e praticar na nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós, diante das profundezas da Tua Palavra, diante de textos, ó Pai, riquíssimos, que o Senhor ministre ao nosso coração e que essa ministração faça bem, ó Pai, para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós lermos Eclesiastes do começo ao fim, poderíamos pensar o seguinte, ou levantarmos o questionamento: esse texto aqui, há um tempo para tudo, ele está tratando de uma forma mais positiva ou negativa? E não é fácil definir isso, porque pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se nós olharmos para o autor, que experimentou aquela canseira, aquele enfado, que foi chamado de mesmice, de uma forma muito precisa,
aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil, colocou esse tema, né? A eterna mesmice. Que tudo volta, tudo vai acontecer novamente. Então, olhando para esse sentido meramente debaixo do sol, tente olhar de uma forma meramente assim humana para esse texto, num primeiro momento, numa análise só. Parece um tanto negativo. Por quê? Você está rindo, daqui a pouco vai chegar o tempo de chorar. Você foi curado dessa doença, mas vai chegar o dia da morte. Ah, você plantou, mas daqui a pouco morre também. Espalhou pedras, vai chegar o tempo de ajuntar pedras. Que abraço gostoso, talvez não tenha mais depois. O Salomão, amargurado com a vida, vê isso desta forma. E há também uma certa indiferença com a vida. Como se ele estivesse dizendo o seguinte: temos paz. Daqui a pouco vem a guerra. E aí vem paz de novo. Depois tem guerra. E eu estou bem hoje, mas não sei como voltar amanhã. Então veja que o mesmo texto, isso é interessante na nossa vida, porque uma notícia pode chegar para nós de uma forma totalmente diferente para outra pessoa. Da forma diferente que chegou para outra pessoa. Tanto que o versículo 9, não temos tempo para ver hoje, ficar, quando Deus permitir, que proveito tem o trabalhador naquilo com que ele se afadiga. Deus colocou a eternidade no coração do homem, versículo 11. Versículo 15, o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. É claro que nós, cristãos, quando lemos um texto da Bíblia, nós temos assim a tendência de olhar para aquele texto à luz de toda a palavra de Deus, à luz da nossa própria experiência cristã. Mas pensando em Salomão e no drama que ele está vivendo, podemos pensar que essa convicção de que tudo tem um tempo determinado poderia ser um tanto amarga. Ele terminou o capítulo 2 dizendo o seguinte: é bom o homem comer, beber e fazer aquilo que gosta, mas isso vem da mão de Deus, porque separado dele, quem pode se alegrar? Ele chega novamente em questões, digamos assim, de pensamento, de questões filosóficas, sobre o tempo. O que é o tempo? O que é a vida? E por que acontece o que acontece? Tem uma música, acho que é da década de 60 essa música, do grupo Birds, Turn. Ou seja, volta e volta e volta. E é exatamente baseada nesse texto a música. Aparece naquele filme Forrest Gump. Eclesiastes 3, 1 a 8. Veja, um grupo totalmente fora da igreja, qualquer outra coisa, mas viu beleza e encanto, digamos assim, nesse texto aqui. Poesia é algo assim maravilhoso, e a estrutura hebraica aqui de fato é de um poema. Contudo, irmãos, a poesia pode dar um som, pode dar um tom assim, que não é o do autor original. O autor aqui está pensando o seguinte: a vida é marcada pelo contrário. Ou seja, tempos de paz. Daqui a pouco tem o contrário, tempo de guerra. Você está bem de saúde, pois acontece alguma coisa. Este é o tom aqui do autor original.
uma angústia de não voltar o que passou. Irmãos, quando a consciência do tempo fica mais forte no homem, depois nós vamos caminhar aqui no contexto da revelação total, começa a dar uma angústia. É como se o tempo estivesse acabando. E o homem tem dificuldade em lidar com o tempo. Quanto tempo nós ainda temos? A criança, o adolescente, o jovem, eles têm um entusiasmo assim, e muitas vezes eles não pensam sobre isso porque escapa essa percepção, por causa do vigor do corpo, por causa do encanto com a vida, e etc. Mas já passando pela vida e experiências, a questão do tempo começa a marcar mais a consciência. Alguns falam que isso começa depois dos 30, 35, cada um dependendo da experiência que tem, os 40, os 50. Muitos têm até uma certa crise, quando pensam, será que eu vivi bem a vida? E não dá para voltar, dizer assim, não, deixa eu voltar lá e viver novamente. Não dá. Não dá para voltar ao que passou, não dá para saber quanto tempo ainda tem, não dá para parar o tempo. E no caso do descrente, não dá para saber o que vem depois, se é que alguma coisa tem depois. Tanto que alguns filósofos diziam o seguinte: para ser feliz, precisamos vencer o medo da morte. Porque a morte nada é. Então, você pode morrer, não vai sentir nada, não vai ter nada. Então a morte nada é, não precisa ter medo da morte. Mas é fato, irmãos, que o assunto morte e o tempo escorrendo assim das mãos, passando e não voltando mais, é uma angústia. Agora, vamos lembrar o seguinte: quem escreveu? Salomão. Uma coisa é viver uma vida consagrada e pensar como Paulo. Olha para trás, a consagração dele, o amor dele pelo Senhor foi tão grande que ele já não lembra, já não destaca, por assim dizer, melhor dizendo, o período antes de Cristo dele. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estou sendo oferecido como libação, ou seja, como oferta ao Senhor, como se o sangue fosse uma oferta ao Senhor. O tempo da minha partida é chegado. A coroa da justiça está guardada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Que diferença, não é? Paulo olha para trás, fica feliz. Ele olha para o presente da vida dele e fica feliz, porque é uma oferta ao Senhor, o seu sacrifício, a sua morte. E ele olha para o futuro e ele tem esperança. E Salomão começou tão bem, pedindo o mais certo que ele poderia pedir para Deus, mas se desviando grosseiramente dos caminhos do Senhor, caindo numa vida assim desenfreada, como já vimos aqui. O eu, que aparece várias vezes: eu empreendi, eu fiz jardins, fiz para mim, comprei, amontoei, engrandeci-me, sobrepujei a todos que viveram antes de mim. E ficou pior ainda depois de tudo isso. Portanto, estamos falando, digamos, de um lado mais pesado desse texto, do tempo para tudo, como se fosse um ciclo assim, sem graça.
E muitas vezes, sabe o que acontece com o mais idoso, a pessoa que tem mais idade? Porque teve uma experiência amarga de vida, olha para alguém que está muito feliz com o casamento e diz, daqui a pouco passa. Ou está muito feliz porque conseguiu uma promoção no emprego, daqui a pouco vê que todo mundo lá é falso. E vê alguém estudando, empolgado com o seu estudo, olha e diz, daqui a pouco vai perceber que tudo isso aí, ele não vai usar para nada no trabalho dele. Amargou o coração, porque tem uma visão infeliz da vida, como se o tempo determinado fosse, digamos assim, um cabresto na vida, como se fosse uma imposição ruim. Não tem um colorido que permaneça, daqui a pouco vai ficar ruim novamente. Tem um filme interessante que chama Divertidamente. É um desenho, na verdade. Mas é uma lição muito preciosa esse filme, eu aconselho esse aí. Que é o seguinte, nós temos lá a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, né, a percepção daquilo que é bom ou não. E é interessante que o filme procura colocar o seguinte, não vou contar todo o filme nem o final, mas a grande lição do filme é o seguinte, não dá para ser alegre o tempo todo. A nossa vida, de fato, precisa ser temperada com tristeza, para termos, irmãos, uma personalidade equilibrada. Já viu uma pessoa que é eufórica o tempo todo? Essa pessoa não é saudável emocionalmente. Você olha assim, está feliz. Não, é falta de equilíbrio. Nós não podemos subir assim, de uma forma exagerada, e nem descer de uma forma exagerada. A vida deve ser algo assim contínuo, equilibrado. Perdeu alguém? É tempo de chorar. Aí nós estamos encaixando melhor, digamos assim, para a vida cristã, a ideia do texto. Existe um momento, irmãos, que o que nós mais precisamos é daquela consideração da realidade da vida concreta. Veja só Eclesiastes capítulo 7. Deus permitindo, vamos chegar nesse texto, mas parece estranho também. Eclesiastes 7:1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Parece estranho? Quem diria que foi maravilhoso ir na casa onde há luto? Mas basta pensar do que ele está falando em termos de crescimento. Naquela, né, onde há luto, se vê o fim de todos os homens. É bom ir na casa onde há banquete? É bom. Mas a reflexão, irmãos, mais profunda, a ponderação sobre o que é a vida, não é onde há banquete, é onde há luto. É triste isso, mas é verdade. Quando eu prego em um ofício de consolo, né, um ofício fúnebre, no cemitério, etc., parece, a impressão que a gente tem é que as pessoas estão mais abertas para ouvir. E às vezes uma pessoa que nunca quis ouvir, nem conversar sobre a fé cristã, ali ela pede para ouvir alguma coisa. Então quando eu falo assim, melhor, não é porque é mais gostoso, não é porque tem prazer em ir à casa onde há luto, mas o que se refere à reflexão, a ponderação sobre a vida, o que é real,
Irmãos, nós aprendemos muito na casa onde há luto. Olha o versículo 3: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É terrivelmente verdadeiro, irmãos, que muitas coisas nós aprendemos no sofrimento. Não fosse o sofrimento, não aprenderíamos. Agora, quem sabe essas coisas é Deus. Deus sabe o que Ele coloca na nossa vida. Deus sabe o que Ele tira da nossa vida. A realidade do que nós somos é o versículo 20 do capítulo 7. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem, que não peque. Não tem nenhum. Versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, muitas encrencas, muitos problemas. Portanto, essa visão que eu trouxe é a visão debaixo do sol, a visão terrena, das observações próprias de Salomão. Agora a visão além do sol, olhando para esse texto de Eclesiastes 3, nós temos aqui uma vida abençoada, porque nós temos uma vida em equilíbrio. Nós temos uma vida que aceita humildemente que este mundo, a realidade deste mundo, é assim. O cristão aceita o que vem das mãos de Deus e não espera, não cria, digamos assim, uma expectativa de uma vida sempre assim, boa, tranquila, uma vida sempre plena, algo nesse sentido. Irmãos, hoje em dia há um recurso de vício que é o prazer imediato. Tem falado muito disso. Se refere às drogas, à televisão, às redes sociais, videogame, etc. É a questão do prazer imediato. A Sâmia, a esposa do Ítalo Massini, né? É Sâmia Massini, fala muito sobre isso. Muito interessante ver os vídeos dela. E qual é o problema de uma criança viciada em prazer imediato? A vida não é assim. Prazer o tempo todo, ficar rindo o tempo todo, uma coisa nova o tempo todo. Busque essas coisas, leia sobre isso, porque olha só, a vida de fato é o que está escrito aqui: tempo de chorar, tempo de rir. Não é rir o tempo todo. Não é fácil conquistar as coisas que valem a pena na vida. Tempo de ajuntar, tempo de perder, tempo de ficar calado, controlado e tempo de falar. Portanto, o cristão olha para esse texto com sabedoria. É um texto de sabedoria, para notar o seguinte: a vida tem dois lados, pelo menos esta aqui. A pessoa conquistou isso, conquistou porque teve muita lágrima, certamente. Teve vitória, mas teve muita lágrima, teve muita luta, muita dificuldade para chegar ali. Não é fácil. Você vê lá o atleta ganhando talvez medalha de ouro, enfim, de prata, bronze. E não imagina o que está por trás daquele momento ali do atleta. A disciplina, o esforço, tanto que ele ficou machucado, tanto de palavra negativa que ele ouviu. Portanto, esse texto de Eclesiastes é um texto consolador, dizendo o seguinte: não crie uma expectativa dessa vida aqui debaixo do sol, deste lado,
Não crie uma expectativa de sempre ser águas assim serenas, sempre termos serenidade, tranquilidade, sem nenhuma dificuldade. Deus sabe, irmãos, do que nós precisamos. Deus sabe que nós não podemos viver assim desta forma, como se estivéssemos assim viciados em vida boa. Eclesiastes 7,14. Irmãos, esse texto explica Eclesiastes 3, 1 a 8. Por isso que é bom, quando está estudando um texto, ler o livro todo. E como um espelho, lançar luz internamente, um texto com outro texto. Na Bíblia toda, mas especialmente dentro do próprio livro que ele está. Olha só Eclesiastes 7, 14. No dia da prosperidade, goza do bem. No dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O dia feliz pertence a Deus. E o dia da adversidade também está escrito aqui. O dia mau, não só mau naquele sentido assim maligno, né, de trevas, mas o dia difícil, que perdeu, que se frustrou, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, não pense que a vida vai ser sempre entretenimento, ou sempre fácil. Haverá essa dinâmica na vida. Veja, saltar de alegria tem esse tempo, mas o outro lado da moeda tem também o tempo de prantear. O problema, irmãos, é que nem eu falei daquele filme que é bem interessante, trata desse ponto, é que nós queremos sempre saltar de alegria às vezes. Ou ficamos estacionados no pranto, que é outro problema também. Nenhum extremo é bom. Terá o tempo de chorar, e chorar muito. Mas pela graça de Deus, a ministração do Espírito Santo, a nossa tristeza, como ele disse para os discípulos, se converterá em alegria. O choro pode durar uma noite. Veja, vem o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então por que não veio? Não temos buscado a Deus de uma forma suficiente? Estamos presos nas coisas deste mundo, como estava então Salomão? Mas a dinâmica da vida cristã inclui isso. Você vê o apóstolo Paulo. Às vezes nós lemos Atos, que é um livro assim corrido, né, das narrativas. Pensamos, é um homem assim que não se abatia em momento algum. Ele fala que se abatia às vezes. Ele disse, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Ora, se revestiu de forças, é porque ele ficou enfraquecido em algum momento. O Senhor Jesus apareceu várias vezes para ele e disse, Paulo, não temas. Jesus não fala nada sem propósito. Em Corinto, Paulo, não temas, fala e não te cales. Eu tenho muito povo nessa cidade, Paulo. Paulo, não temas, de modo como você deu o testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E o homem chega em Roma. Portanto, eu trabalhei aqui com os irmãos as duas visões desse texto. Uma visão humana e uma visão espiritual. A visão humana vê nesse texto aqui o seguinte, uma visão meramente debaixo do sol. Nós temos neste mundo leis inflexíveis, inevitáveis, e até poderíamos dizer chatas da vida, como se fosse uma coisa chata, em que você sobe, desce, sobe e desce. Como alguém diz, não empolga muito não, daqui a pouco vai ficar ruim.
Essa é a visão humana da vida. É uma visão pessimista, em que a vida não corresponde àquilo que o coração deseja. Qual seria, digamos, uma visão assim espiritual além do sol? Por exemplo, nós vemos isso no capítulo 1. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. A visão humana, carnal, seria o seguinte: é sempre a mesma coisa. A visão espiritual é: Deus governa este universo. Deus estabeleceu leis na criação maravilhosas. E um dia é diferente do outro. Apesar das leis fixas, como diz Jeremias e Moisés em Gênesis, nós não temos, digamos assim, essa mesmice. Porque a vida encanta. Mas o homem carnal, debaixo do sol, numa visão humana, não tem olhos para ver. A visão espiritual, então, desse texto é o seguinte: esse texto trata da realidade da vida. Como é bom saber o que a vida é. Há momentos em que nós estamos assim, quase que explodindo de alegria. E há momentos em que nós estamos abatidos, quebrados de tristeza. Primeiro, irmãos, porque nós somos pó. E nós não estamos sempre na mesma envergadura, na mesma força, mesma vitalidade, etc. Segundo, porque a própria vida é assim. E Deus não quer que seus filhos sejam mimados, como se estivesse sempre dando aquilo que eles desejam. Esse texto trata então da realidade. Esse texto também, irmãos, traz esperança para nós eterna. Porque haverá um lugar em que a morte não existirá mais. Haverá um lugar em que não existirá mais a guerra. Nós não perderemos alguma coisa. Há tempo de nascer e tempo de morrer, exceto na glória. Exceto em Apocalipse 21 e 22. Ali não haverá mais tempo de morrer. Ali não haverá mais tempo de chorar. Ali nós não vamos mais ter um sentimento de perder. Nessa vida, sim. E Deus muitas vezes tempera a nossa vida com essa realidade um tanto dura, com essas perdas e tristezas, para que o nosso coração esteja lá. Porque se o nosso coração experimentar apenas aquilo que é bom, vamos dizer assim, neste poema, irmãos, o nosso coração vai se voltar para esse mundo, para essa terra, para essa vida. Abra, por favor, no Salmo 31. Salmo 31. O ponto que eu quero chegar é o versículo 15, mas vamos ler a partir do primeiro, porque aí a gente entende por que ele fez a afirmação no versículo 15. Salmo 31. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidade fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces
os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Olha só, vamos parar um pouco aqui. Versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Mas isso não isenta o versículo 10, inclusive por causa do pecado dele. Gasta-se a minha vida na tristeza. Eu estou tão feliz, eu pequei, mas estou tão feliz, mesmo tendo pecado. Isso não é normal. Isso não é equilibrado. Pecou? Chore mesmo na presença do Senhor. Chore. Fique triste mesmo. Passe por essa tristeza. Perder alguém? Luto. É claro. É claro, é óbvio. Então veja, tem o versículo 10. Ele diz por causa da minha iniquidade, inclusive. Versículo 11. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Uma descrição parecida com Jó. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Bom, se a pessoa está numa situação dessa, onde ela vai encontrar alívio, ânimo novamente? Que terapia poderia ajudar uma pessoa como essa? Nenhuma. Versículo 14, isso sim. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Essas afirmações que trazem alívio, é um bálsamo para o coração de Davi. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então vejam, ele está passando tudo o que ele está passando, e ele diz, nas tuas mãos estão os meus dias. O Senhor é quem me fez nascer, e o dia da minha morte está em tuas mãos, Senhor. Então veja que a visão de Davi disso, né? É o filho dele, mas estou falando como o salmista poderia ver essa questão de tempo de nascer e tempo de morrer como um consolo. Veja que é a experiência com Deus que muda a forma como nós recebemos algo. Tempo de nascer e tempo de morrer. A vida é assim mesmo. Isso é outros crentes falando. Quem não tem Deus na vida, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas este tempo está nas mãos de Deus. Irmãos, muda completamente a perspectiva, a visão. Ele então pede para Deus ajudá-lo. Senhor, vamos continuar, Salmo 31, 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, Senhor, olha para mim. Salve-me por tua misericórdia. Não sejam envergonhados, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdenho, ou seja, ele está colocando a causa dele diante de Deus. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Ao invés de ele se consumir na sua tristeza, ele está triste, mas ele agora está olhando para Deus.
O que o homem faz, a nossa tendência, irmãos, é o seguinte: olharmos assim para nós mesmos. Ao invés de sairmos de nós mesmos e amarmos a Deus e ao próximo, e contemplarmos a glória de Deus, e não aquilo que eu estou passando, o que fizeram comigo, as injustiças que eu vivi, porque falaram mal de mim, porque estão falando mentiras contra mim, porque estão querendo acabar com a minha vida. Ao invés de ele ficar ai, ele diz: eu confio em Deus, e sei que Deus tem um propósito em tudo. Agora, voltar-se para si é se afundar mesmo, e criar expectativa em cima de pessoas e de homens é a pior coisa. Por isso que o salmista diz: a minha alma espera em Deus, porque Ele é a minha esperança. Deus, como é grande a tua bondade, diz o versículo 19. Eu me refugio no Senhor. Olha só o versículo 20. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. O que ele está falando que Deus irá fazer é porque Ele está passando. Ou seja, quem vai cuidar da causa dele é Deus. Versículo 21. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse, olha só, na minha pressa estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica e voz quando clamei por teu socorro. Mas o Senhor gostou dos seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. E agora, um versículo que você pode usar para alguém que está desanimado, precisando de consolo e etc. Sede fortes e revigore-se o vosso coração. Isso só é possível por causa do seguinte: vós todos que esperais no Senhor. Veja então, tempo de nascer, tempo de morrer. Nas tuas mãos estão os meus dias. Muda completamente a história. Por isso que essa dinâmica de Eclesiastes é muito interessante. Você tentar imaginar como alguém debaixo do sol, numa visão meramente humana, pensa e avalia e vê as coisas. Mas o homem de Deus vê propósito. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Porque Deus tem um propósito. Porque Deus tem um plano. Porque Deus determina o curso da história. A palavra hebraica aqui para tempo se refere à ocasião. Não é o tempo, digamos assim, cronológico. Tanto que a Septuaginta aqui não coloca aquele tempo mais cronológico, mas o tempo numa ideia assim de ocasião, momento. A NVI até traduziu bem, colocando assim: para tudo há uma ocasião certa. Essa é a ideia de tempo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quem sabe? O Senhor do tempo, irmão, sabe. Deus tem um controle dos tempos, das ocasiões, das dinâmicas da vida. Tudo nas suas mãos. Se não for assim, nós pensamos que este mundo tem uma lei inflexível, aleatória também ao mesmo tempo. Não há um propósito. Qual que é o propósito? Veja, Eclesiastes, capítulo 8, versos 5 e 6. Eclesiastes 8, 5 e 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece
o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. O sábio, não uma sabedoria carnal, como se fosse uma pessoa reflexiva somente, não. Aquele que tem a sabedoria de Deus, do Espírito, ele vê as coisas que acontecem de uma forma mais serena, mais sossegada, mais confiante em Deus. A vida vai ensinando isso. A vida com Deus, obviamente. A vida em si mesma ela não ensina. Mas a vida com Deus, andar com o Senhor, ensina isso. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. E para todas as coisas, nós podemos ter a convicção, irmãos, Deus tem um propósito. O tempo, o propósito e o poder pertencem a Deus. Veja, por exemplo, Atos capítulo 2. Olha só, versículo 22 e 23. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras, diz Pedro. Jesus do Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Veja que não é só a presciência, saber antes, mas o determinado desígnio de Deus. A crucificação cumpriu o propósito de Deus. A morte do Senhor Jesus, determinado desígnio e presciência de Deus. Atos capítulo 4, versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então você olha para a narrativa, vamos supor alguém olhando ali para o que está acontecendo. Judas entrega o Senhor Jesus. Ele é levado para o Sinédrio, Anás, Caifás. Depois ele é julgado pela manhã por Pôncio Pilatos, levado para Herodes, volta para Pôncio Pilatos. Pilatos lava as mãos, aquilo não quer dizer absolutamente nada em termos de inocência. E ele é entregue para ser crucificado. Olhando, parece assim que os homens estão tomando o Senhor Jesus. Os homens estão machucando o Senhor Jesus. Os homens estão tirando a vida do Senhor Jesus. Essa é a visão debaixo do sol, humana, apenas de observação. Mas o que disse o nosso mestre? João capítulo 10. Ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou. Sobre Judas, Jesus disse, ele é filho do diabo, mas ele fez isso para que se cumpram as Escrituras. E o povo grita Barrabás, que Jesus seja crucificado, porque era exatamente este modo que ele deveria morrer, crucificado, não poderia ser outro, porque a lei dizia, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro.
ele tinha que ser exatamente crucificado, entregue pelos judeus, morto pelos romanos. E tudo que ele fala ali se cumpre as Escrituras. Então veja, no primeiro momento, uma visão humana. Num segundo, nós vemos então um propósito divino maior. Deus cumprindo os seus propósitos. Temos aqui 14 pares de opostos. Em Eclesiastes 3, 1 a 8. 14. Começa com nascer, morrer. É convicção que todos nós temos, né? Nascemos, obviamente estamos aqui, e morreremos. Nascer, morrer. E termina com tempo de guerra, tempo de paz. O que tem marcado a humanidade é exatamente isso. Tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de nascer, tempo de morrer. Nascer, morrer. Plantar, arrancar. Matar, curar. Derrubar, construir. Chorar, rir. Prantear, alegar. Espalhar e ajuntar. Abraçar, deixar. Procurar, perder. Guardar e jogar, né? Lançar. Rasgar, costurar. Calar, falar. Amar, odiar. Guerra e paz. Só Deus, irmãos, é imutável. Nós não somos e esta vida não é. Você não tem assim uma mudança em Deus. Como será que Deus está hoje? Mesmo jeito, toda a eternidade esteve. Não há nenhuma sombrinha de variação, nada. Quando fala assim, nem sombra de variação, quer dizer, ele não pode nem entrar num processo de outro desejo, de ser algo diferente. Jamais. Deus é o mesmo. Tanto que o salmista diz de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora nós mudamos, a vida muda, mas haverá um momento, irmãos, em que essa dinâmica difícil da vida, que nós precisamos aceitar e aprender a lidar com isso, vai acabar. Haverá um estado de glória eterna, de alegria perene. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Este poema, que bonito por sinal, vai ser um poema sobre o passado, e não sobre a realidade ali presente na glória celestial. O pecado deixou a vida com essa dinâmica. O pecado trouxe essa instabilidade na existência. Foi o pecado. Mas o Senhor Jesus, na nova criação, já tem restaurado todas as coisas, pela glória do seu poder, pelas primícias do Espírito, pela sua intercessão, pelo seu reinado. Mas haverá um dia em que Ele completará o seu reino, consumará o seu reino. E este poema de Salomão vai ser a visão debaixo do sol que não existe mais. Mas, irmãos, nós não conseguimos viver neste mundo sem esperar alguma coisa assim ruim, difícil ou má. As nações estão sempre assim pegando fogo, estão sempre fazendo ameaças. E quem sabe o que vai ser daqui para frente? Quem sabe o que irá acontecer? Esse texto seria uma grande angústia e um pesar se nós não tivéssemos Deus na nossa vida. Por exemplo, saber que há tempo de rir e chorar
não deve ser assim uma indiferença. Deve ser uma consciência do que é a vida. A pessoa não pode, digamos assim, anestesiar suas emoções e ela está sofrendo e diz assim, mas acontece, a vida é assim mesmo. Como se estivesse sendo indiferente, apática, não vivendo mais de verdade. Não é isso que o texto está dizendo. Não é essa a proposta aqui do autor, do mestre Salomão. É dizer o seguinte: creia que Deus tem um propósito. Viva dentro desta dinâmica, deste mundo debaixo do pecado, da corrupção e da miséria. Vamos abrir em Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Diz o texto: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes, irmãos, nós escolhemos a casa onde há banquete, não onde há lucro. E às vezes queremos apenas pessoas alegres do nosso lado, e não pessoas que choram, ou pessoas desanimadas, qualquer coisa assim. E às vezes pode ser difícil também cumprir a primeira parte do versículo: alegrai-vos com os que se alegram, se a alegria do outro não é uma alegria para mim também. Porque tem isso também. A pessoa está alegre porque Deus deu essa bênção e tal, e a pessoa, ao invés de se alegrar com a conquista do outro, pensa assim, mas por que eu não tenho isso também? Até se alegrar quando se alegram, em algum contexto, pode ser um pouco difícil. Mas veja, eu não posso simplesmente escolher ou levantar a alegria como se fosse um ídolo da minha vida. Agora eu quero ser feliz. Ótimo, mas o que isso significa? Que está orando para Deus tirar todo e qualquer sofrimento e espinho na carne? Não foi o espinho na carne que trouxe grandes lições para Paulo? E mais, irmãos, não diz aqui, alegre o que chora. Chore com o que está chorando. O provérbio diz que a gente não deve chegar perto de alguém que está sofrendo e ficar cantando. Não, vamos ficar animados, vamos cantar, vamos levantar, a vida é boa. Isso é uma ofensa à pessoa que está sofrendo. A pessoa que está sofrendo não precisa disso. Ela vai se sentir assim ofendida, ela não está se importando com o meu sofrimento. Chorai com os que choram, se alegre com os que se alegrem. Fique ao lado. É claro, ore para que a pessoa não fique nesse estado de choro. Mas não seja insensível. Não seja aquele no velório que fica contando piada, ou dizendo, não, mas tudo bem, tá melhor que a gente e tal, etc. Como se fosse uma indiferença. Paulo está nos convidando aqui a sermos sensíveis ao que o outro está sentindo e passando. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É exatamente o que Tiago diz, no capítulo final da sua carta, capítulo 5. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Capítulo 5, versículo 13. Está alguém alegre? Cante louvores. Sofrendo? Então ore. Alegre? Cante. Esse texto, irmãos, de Eclesiastes, Romanos, Tiago, nos ensina que a vida não tem apenas um sentido. Não tem somente um modo. A pessoa entra num modo e ela fica daquele jeito.
uma experiência só, a mesma. Não é isso a vida. A vida é muito dinâmica. O coração experimenta muitas coisas. E o dinheiro não consegue comprar a estabilidade conforme nós queremos. Você pode ter alguém que tem muito dinheiro, muitos bens, muita fama, muito luxo, etc. E ele pode ser terrivelmente infeliz. Reconhecer então que há propósito, que Deus determinou as coisas, que Deus está no controle, e saber que Deus é bom, sábio e soberano, nos encoraja-nos a usar corretamente o nosso tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Aqui fala sobre os tempos, as ocasiões, as coisas que acontecem. Eu devo saber que até do choro, pela ação do Espírito Santo, eu colocando a minha vida nas mãos de Deus, eu vou tirar proveito disso. É o ensino de Eclesiastes. A mágoa, a tristeza do gosto faz melhor o coração. Agora que o sorriso também é bom. O riso também é bom para a glória de Deus. Ele espera que choremos em tempos de chorar. Tempos de alegrar, fique alegre. Agora, até esse choro, até essa tristeza, não é como aquela tristeza de alguém que não tem esperança. Até a tristeza, ela tem, a tristeza do crente, ela tem em si a esperança. Estou triste, mas eu sei que Deus está comigo. Quer dizer, nunca é uma coisa só, um mergulhar na tristeza, sem esperança, sem alguma alegria, alguma paz, não. Deus não deixa a pessoa se consumir num estado assim de depreciação, de miséria. Vamos confiar, irmãos, na soberania absoluta do nosso Deus. O Evangelho de João diz que às vezes as pessoas queriam tirar a vida do Senhor Jesus. No começo do seu ministério, já em João capítulo 2, Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E o mulher aqui não é uma forma de desrespeito, pelo contrário, de respeito. Mas ele nunca chamou Maria de mãe, sempre de mulher. Pode ver, na cruz ele fala mulher, aqui ele fala mulher também. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. João 2,4. João 7, quando estão falando para ele fazer isto e aquilo, né, especialmente os irmãos dele aqui neste caso, disse-lhes, pois, Jesus, João 7,6: meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Versículo 8: subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Versículo 30: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. João capítulo 12, versículo 23. Respondeu-lhes Jesus: agora sim, é chegada a hora de ser glorificado Filho do Homem. E no capítulo 17 ele diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Ninguém tirou a vida do Senhor Jesus antes, porque não era chegada a hora, não era o tempo. Ninguém lhe pôs a mão, diz o texto. Ou seja, tempo de nascer está nas mãos de Deus. Salmo 139. E o tempo de morrer também está. O tempo na vida dos peregrinos deve ser um tempo de santidade,
1 Pedro, abra por favor, 1 Pedro capítulo 4. Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Olha agora, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quanto tempo eu ainda tenho? Quanto tempo resta na carne? Não importa. O que importa é o que eu estou fazendo com o tempo. O que eu estou fazendo com a minha vida. Então, para dizer, o tempo que resta, não viva na carne, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, indetestáveis, idolatrias. Então veja, primeiro, ele olha para o tempo que resta. Para todos nós é pouco, pensando num contexto maior. Então aproveite o tempo que ainda tem nesta vida. Sabe Deus se é um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos? Sabe Deus? Tanto faz, mas esse tempo que resta, viva para Deus. Aí ele diz, basta. Agora, ao invés de olhar para frente, ele olha para trás. Basta o que já fez lá atrás. Basta aquele tempo perdido. Basta. Basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Porque haverá um tempo de juízo, de prestação de contas. Deus haverá de julgar os homens. Aí é o tempo eterno. Como nós lidamos com o tempo, irmãos? Há o tempo sem Cristo, tempo perdido. Não quero mais aquela vida, acabou, Deus perdoou e pronto. Agora, o tempo que resta, vivamos para Deus. Vamos aproveitar o tempo. Isto é, irmãos, aproveitar bem o tempo. Viver segundo a vontade de Deus. Sem bebedices, as coisas que o mundo gosta, né? Aqui está falando das festas. Seria mais ou menos as baladas hoje em dia, com imoralidade sexual, bebedice, comidas, as festas deste mundo. E aí o mundo estranho, por que ele não participa? Estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Por que ele não vai com a gente? Por que ele não bebe? Por que não se prostitui? Por que não fica? Por que não tem relação sexual? Por que não aceita isso e não aceita aquilo? Eles estranham. Eles veem assim como se fosse algo anormal a pessoa não viver dessa forma. Mas haverá um dia... Aí diz Pedro, versículo 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aquele dia que o Senhor Jesus vai sentar no trono e dizer o seguinte, vamos ver o que você fez com a sua vida. O que você fez com o seu tempo. Aí já vai estar feito, irmãos. Nós precisamos viver para Deus agora. Versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. A vida é assim. Circunstâncias variam, mas que o nosso coração esteja firme em Deus. Paulo fala sobre essa questão de tempo, tempo disso e daquilo. Ser humilhado, honrado. É mais ou menos o poema de Salomão. Fartura, fome, abundância e escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele olha para essa dinâmica da vida
essa inconstância, digamos assim, da vida. E diz o seguinte: gastar, glorificar o teu nome. Senhor, endireita a nossa vida. Purifica, Senhor, os nossos valores. E que o nosso coração encontre tranquilidade, serenidade diante do teu propósito maior. Tu és soberano, Senhor. Controlas todas as coisas, tempos, épocas. Todos os limites estão, Senhor, em tuas mãos. Ó Deus, consola o teu povo e santifica o teu povo, para a glória do teu nome, Senhor, para o bem da nossa alma, para o bem da nossa própria vida, em nome de Jesus. Amém.